Bom, vamos direto ao ponto nesta nossa análise de hoje. A gente vai explorar aquela linha finíssima, sabe? Aquela fronteira crítica entre as tentações do mundo digital de hoje e a ética atemporal no cuidado em saúde. É fascinante, porque a gente vai basear tudo isso em cenários absolutamente reais. A ética na área da saúde é uma coisa que permeia todas as interações do dia a dia clínico, e estruturar isso ajuda a consolidar o que realmente importa quando se lida com a vida e a intimidade humana. O nosso roteiro passa rápido por 5 pilares essenciais: a ameaça das redes sociais, o perigo das promessas milagrosas, o respeito entre colegas, os limites do sigilo profissional e, para fechar, a verdadeira essência da ética. Vamos ver que praticar a ética na rotina é muito, mas muito mais do que só fugir de punição regulatória. Ponto número 1. A ameaça das redes sociais. E o subtítulo já diz tudo: quando o desejo de viralizar acaba comprometendo o cuidado. Sofia, você viu o quadro do seu João? O resultado, né? É bem preocupante, né? A idade. Será que ele vai ter no tratamento? Eu vi sim, eu até tirei uma foto de uma parte do prontuário para pesquisar em casa. Eu estava pensando em gravar um vídeo no TikTok, casos raros na terceira idade. Paulo e Sofia, por favor, parem agora. Vocês percebem que estou quebrando um sigilo profissional no meio do corredor público? Doutora Helena, estamos apenas discutindo o caso. Exatamente. Isso não pode acontecer. Isso é um sigilo do paciente, entendeu? E vocês estão quebrando uma regra e isso não é ético. E aí isso pode agravar a situação de vocês no meio profissional, entendido? Só de discutir essas informações sem o devido cuidado já configura uma quebra gigantesca de regras. E as fontes colocam isso no contraste que chega a ser brutal. De um lado da balança, a gente tem aquela busca incessante por likes, visualizações e engajamento. Do outro, a privacidade inegociável do paciente. É literalmente a superficialidade das redes sociais batendo de frente e de forma muito agressiva, com responsabilidade pesada de proteger um ser humano no momento de maior vulnerabilidade dele. E como os especialistas cravam nos nossos materiais de estudo, expor a privacidade de pacientes na internet significa, na prática, perder a qualificação ética necessária para exercer o cargo. E o motivo é simples e estrutural. A pessoa e o profissional não se separam. As identidades pessoal e profissional andam de mãos dadas o tempo todo, o que exige da gente um policiamento moral constante do que fazemos no mundo digital. Ponto número 2. O perigo das promessas milagrosas, ou a falsa realidade das soluções rápidas. Joana, o que eu posso te ajudar? Bom dia. Esses dias agora, essa semana, eu estava fazendo muitos exercícios físicos em casa e eu acabei começando a sentir várias dores nas cadeiras. Certo. Olha, eu tenho um tratamento aqui, é praticamente milagroso. Eu posso cuidar dessas suas dores e curar em 3 sessões. É rápido. Ah, mas da última vez que eu fui no fisioterapeuta, ele disse que iria precisar de várias sessões, melhorar na alimentação. Como assim 3 sessões? Esquece que ela disse ser bobeira, eu sou especialista. Meu tratamento ele é eficiente. Eu já tenho vários vídeos na internet mostrando a melhora dos meus pacientes. Pode acreditar em mim, vai dar certo. Ah, tudo bem então. Certo. Opa, vamos sim. Só um minuto, dona Joana. Sobre o paciente, Sim. tá? É dever de cada profissional admitir os limites da intervenção dele, tá bom? Certo. E não vamos ficar prometendo curas milagrosas, entendeu? Uhum. Porque se você viu ou identificou alguma coisa no paciente, eu recomendo que você encaminhe ele para o especialista, Certo. tá bom? Somente. Vou me atentar, tá? Obrigado. Ok, pelo obrigado. feedback. Bom dia. Prometer um milagre com prazo de validade para alguém que está ali sofrendo é uma falha ética das mais severas. Isso cria uma expectativa completamente irreal, ignorando totalmente a complexidade do corpo e do tratamento humano, que muitas vezes exige mudança de hábitos e um processo bem mais longo e contínuo. E a regra é claríssima. As normas não ficam só da porta do consultório para dentro. Elas valem para o marketing também. É por isso que o uso daquelas famosas fotos de antes e depois é proibido por muitos conselhos de classe. A ideia aqui é justamente evitar que falsas comparações sejam criadas. Imagina a frustração gigantesca de um paciente que não consegue ficar fisicamente idêntico àquela pessoa da propaganda? É exatamente isso que a regra tenta prevenir. Ponto número 3. O respeito entre colegas. Como manter a integridade profissional lá em cima? Tem um exemplo nas fontes que é bem perturbador. Imagina um profissional virar e falar: esquece o que o outro colega disse, isso é bobeira, eu que sou especialista. Olha o tamanho da arrogância.
Reduzir o tratamento prescrito por outro colega a uma bobeira para tentar se colocar num pedestal não é só um desrespeito flagrante, isso destrói a confiança do paciente no sistema de saúde como um todo, deixando a pessoa confusa e totalmente insegura. Mas então, o que fazer na hora da discordância? Existe um protocolo ético muito claro para isso. Passo 1. Nunca, em hipótese alguma, questione a conduta do outro especialista publicamente ou na frente do paciente. Passo 2. Se algo realmente precisar ser reavaliado, você orienta e encaminha o paciente de volta para o prescritor original, para que o ajuste seja feito de um jeito ético e profissional. Ponto número 4. Os limites do sigilo profissional. Como navegar por aquelas pressões complicadas da família. Vamos deixar uma coisa bem estabelecida. Sigilo não é só uma burocracia chata do conselho. É literalmente a base, a fundação que sustenta a confiança entre quem cuida e quem recebe o cuidado. Sem a garantia absoluta de que os dados e informações sensíveis estão protegidos, inclusive contra a pressão de familiares que muitas vezes querem saber de tudo, toda a relação médica simplesmente desmorona. Sofia, a Joana me pediu para não contar sobre a gravidade da sua doença dos seus filhos. Mas o que eu faço? Eles estão me pressionando muito. Patrícia, a garantia da confidencialidade é o que estimula o vínculo entre nós e a Joana. Como profissionais, temos acesso a esses dados por fazer uma relação de confiança estabelecida. Exatamente, Sofia. Só podemos revelar informações sem autorização deles em situações excepcionais, viu? Como ameaça à vida, violência contra idosos ou determinação judicial. Caso contrário, o sigilo deve ser mantido, mesmo se o fato for público ou se o paciente vier a falecer. Aí, nesse caso, é uma outra questão, aí a gente vem a chegar a conversar com o paciente direitinho, de uma forma que ele possa compreender e entender. Tudo bem? E as fontes não deixam nenhuma margem para dúvida. A regra é inabalável. Ah, mas a informação já vazou na mídia. O dever do sigilo continua. Ah, mas infelizmente o paciente faleceu. O sigilo permanece inteiramente intacto. A confidencialidade é eterna, gente, sem negociação. Bom, mas e as exceções? Elas existem sim, mas são aplicadas de forma extremamente estrita. A quebra desse sigilo só entra em jogo em cenários muito específicos. Uma ameaça iminente à vida, constatação de violência e abuso contra idosos, ou se houver uma determinação judicial oficial. Qualquer situação fora dessa listinha impõe a manutenção absoluta do segredo. E chegamos ao nosso quinto e último ponto, a verdadeira essência da ética, indo muito além da simples conformidade com as regras. Realmente, a Helena tem razão. Eles estavam postando fotos dos antes e depois dos pacientes para promover o nosso serviço, mas fere o código de ética. E acaba impossibilitando muitas profissões de saúde e evita falsas comparações, frustrações dos nossos pacientes. Eu até apaguei a foto do prontuário e entendi que a ética pessoal e profissional não se dissociam. Se eu exponho a privacidade dos meus pacientes na internet, eu estou perdendo a qualificação ética necessária do meu cargo. A gente vai ter que se policiar mais, né, para fazer o certo. O aprendizado de todo esse estudo é que a ética não serve só para evitar processo, sabe? A verdadeira ética exige que a gente preserve ao máximo a dignidade de quem está vulnerável. Isso significa ter um respeito profundo e irrestrito pelo corpo, pela intimidade, pela origem cultural e pelas fragilidades emocionais de cada paciente que confia na gente. O like não vale a privacidade do ser humano. Essa afirmação poderosa que tiramos das fontes traz toda a nossa discussão direto para a realidade de hoje. Entender que nenhum nível de engajamento social, nenhuma viralização e absolutamente nenhuma curtida vale mais do que a privacidade de uma pessoa. Esse é o resumo perfeito da consciência que todo profissional da saúde deveria ter antes de abrir qualquer aplicativo no celular. Como vimos, a ética vai além de evitar punições dos conselhos de classe. Ela trata do respeito ao corpo, à intimidade, à cultura e às emoções do ser cuidado. Ser ético é conquistar gradualmente a confiança técnica, ética e moral do paciente. Entendo, fofoca de Entender que o like não vale a privacidade do ser humano. Você, estudante ou profissional, já fez a leitura do seu código de ética hoje? Não? Lembre-se. O conhecimento técnico te faz enfermeiro, médico ou fisioterapeuta, mas a ética te faz ser um profissional de saúde mais humano. A pergunta que fica martelando hoje é a seguinte:
O conhecimento e a prática diária estão sendo guiados pela bússola da ética ou por uma busca rasa por engajamento? Fica essa reflexão valiosa baseada nas nossas fontes. Um abraço e até a próxima.